Salve, salve galera, beleza? Sou Rodrigo Schiffler, seu professor de matemática. Vamos para essa aula sobre progressão geométrica. Olha só, você já assistiu a aula de progressão aritmética e você sabe que uma PA é uma sequência onde você adiciona uma constante a um termo para obter o seu sucessor. Qual é a diferença básica entre PA e PG? O que é uma PG? É uma sequência na qual cada termo a partir do segundo é igual ao seu antecessor multiplicado por uma constante Q chamada de razão. Então, se a gente tiver aqui que colocar uma diferença bem direta, bem objetiva entre o que é uma progressão aritmética e o que é uma progressão geométrica, a progressão aritmética você tem a adição, a soma como operação, e na progressão geométrica você tem o produto, a multiplicação. Então, repara só, bom, aquela história, né, gente? Uma sequência onde cada termo a partir do segundo é igual ao seu antecessor, blá, 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 porque quem começa a ter antecessor é o segundo termo. O primeiro termo não tem antecessor. Vamos para alguns exemplos de PG. Nessa primeira PG, ó, 1, 2, 4, 8 e assim por diante, você tem que o A1 é 1 e a razão é 2, uma vez que 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4 e assim por diante. Nesse segundo exemplo, você tem uma progressão geométrica onde o primeiro termo é menos 25 e a razão vale 1/5, menos 25 vezes 1/5 dá menos 5, menos 5 vezes 1/5 dá menos 1 e assim por diante. Na letra C você tem uma progressão geométrica de A1 igual a 6 e de razão igual a 1 sobre 2, ó, 6 vezes 1/2 dá 3, 3 vezes 1/2 dá 3 meios e assim por diante. Na letra D, você tem uma progressão geométrica de A1 igual a menos 6 e de razão igual a 2, menos 6 vezes 2, menos 12, menos 12 vezes 2, menos 24. Ó, só abrindo um parênteses, se eu desse um tempo, de repente, para você determinar a razão da PG da letra D, algumas pessoas elas diriam que a razão vale menos 2, porque quando vê sinais negativos, acha que a razão é menos 2. Lembre de uma coisa, sempre que você multiplica um número por um valor negativo, você inverte o sinal desse número. Como todos os termos aqui têm sinais iguais, é impossível que a razão seja negativa. Agora, olha só o que acontece na letra E. Nessa letra E, ó, positivo, negativo, negativo. Os termos estão alternando de sinal. Neste caso, sim, a razão é negativa. O primeiro termo vale 3 e a razão vale menos 2. Perceba. 3 vezes menos 2 dá menos 6, menos 6 vezes menos 2 dá 12 e assim por diante. Beleza? Na letra F, a razão vale 1, 5 vezes 1, 5, vezes 1, 5 e assim por diante. E na letra G e H, nós vamos ter duas PGs que a galera acha que são estranhas. Nós vamos ver que elas não são estranhas, elas são chamadas de PGs singulares. Olha só essa primeira. Primeiro termo 7, a razão vale 0. 7 vezes 0, 0, vezes 0, 0 e assim por diante. E na letra H, o primeiro termo é 0. Se eu lhe perguntar qual é a razão aqui, você pode falar qualquer número real que você queira. Sabe por quê? 0 vezes qualquer número dá 0. Não é não? Por exemplo, razão igual a 3. 0 vezes 3, 0. Vezes 3, 0. Vezes 3, 0. Razão igual a 1. 0 vezes 1, vezes 1. Vezes 1, qualquer número que você queira. Galera, então eu tenho aí 8 exemplos. Eu vou sair daqui da frente para você dar uma olhadinha. Aí eu queria que você percebesse o seguinte, ó, algumas coisas são importantes, tá? Quando a gente fala de PA lá atrás, na PA só tem 3 classificações, 3 tipos de PA. Crescente, que é quando a razão é positiva, constante, que é quando a razão é nula, e decrescente, quando a razão é negativa. Na PG, eu coloquei muito mais exemplos porque existem 5 tipos de progressão geométrica. Se você der uma olhada para a letra A e para a letra B, você vai ver que os termos estão aumentando. A gente vai chamar essas PGs de crescentes. E perceba que a letra B de fato é crescente, viu? É porque como os números são negativos, a gente meio que se embola um pouco na análise. Mas de menos 25 para menos 5 aumenta, de menos 5 para menos 1 aumenta. Beleza? Qualquer coisa, pausa o vídeo e analisa. Então, nas letras A e B, nós temos exemplos de PGs crescentes. Na C e na D, as PGs são decrescentes. A letra E, ela é oscilante, também chamada de alternante. A letra F, ela é constante, também chamada de estacionária.
E nas letras G e H a gente vai chamar de PGs singulares. Agora, ó, eu vou sair então da frente para você analisar. Se liga o seguinte. Por que nas PGs eu preciso de um pouco mais de cuidado para analisar? Galera, porque quando se fala de produto, a análise não é tão direta quando você fala de soma. Soma é assim, ó, veja se você concorda. Se eu tenho um número 2, por exemplo, e eu falo assim, ó, eu vou somar 2 a uma constante positiva, não tenha dúvida que o resultado dessa soma é maior do que 2. Concordam? Pense aí, se você pegar o número 2 e eu falar assim, ó, eu vou somar 2 a uma constante positiva, indiscutivelmente o resultado dessa soma tem que ser um número maior do que 2. Agora, se eu falar para você que eu vou pegar o número 2 e vou multiplicar por uma constante positiva, 2 multiplicado por uma constante positiva, você não pode me garantir que o resultado desse produto é maior do que 2. Concorda? Por exemplo, se eu pegar esse 2 e multiplicar por 2, vai aumentar, vai dar 4. Se eu pegar 2 e multiplicar por 1/2, vai diminuir. 2 vezes o meio dá 1, diminui. Se eu pegar 2 e multiplicar por 1, vai continuar sendo 2. Ou seja, o produto é mais complexo. Então, você sabe o que eu vou fazer? Antes de passar o slide, eu vou analisar com vocês. São 5 tipos de razão. Razão nula, razão negativa, razão igual a 1, razão maior do que 1 ou razão entre 0 e 1. Veja se você concorda comigo. Se a razão for negativa, a PG é oscilante. Se a razão for igual a 1, a PG é constante. Se a razão for nula, ou se o primeiro termo for nulo, você vai ter uma PG singular. Então eu vou repetir, isso vai estar tudo no próximo slide. Razão nula ou A1 nulo, o nome da progressão geométrica é singular, são casos especiais. Razão igual a 1, a PG é constante. Razão negativa, a PG é oscilante. E aí, amiga e amiga, você vai ter que se preocupar com a crescente e com a decrescente. Sabe qual é o problema? O problema é que muita gente pensa assim, ó, PG crescente, razão maior do que 1. PG decrescente, razão entre 0 e 1. E você não pode afirmar isso. Sabe por quê? A letra A é crescente e a razão é maior que 1. A letra B também é crescente e a razão está entre 0 e 1. A letra C, ela é decrescente e a razão está entre 0 e 1. A letra D também é decrescente e a razão é maior do que 1. Ou seja, para PG ser crescente ou decrescente, você não analisa apenas a razão. Você vai ter que analisar a razão e o sinal do primeiro termo. Ó, quando a razão é maior do que 1 e o primeiro termo é positivo, ela é crescente. Quando a razão é maior do que 1 e o primeiro termo é negativo, ela é decrescente. Quando a razão está entre 0 e 1 e o primeiro termo é negativo, ela cresce. Quando a razão está entre 0 e 1 e o primeiro termo é positivo, ela decresce. E não é apenas com essa explicação que você vai entender. Você vai ter que pausar o vídeo e analisar. Vou passar o slide, depois eu volto para a gente fazer uma reflexão. Olha só. Tipos de PG. O que eu acabei de falar, ó. Vou colocar todas aqui para a gente analisar. Vamos começar de baixo para cima. Singular são aqueles casos especiais. Razão nula ou primeiro termo nulo. Aqui pra gente, você praticamente vai ser impossível você encontrar uma questão que fale sobre PG singular. Constante ou estacionária é aquela PG cuja razão vale 1. Aí eu coloquei aqui só uma observaçãozinha, ó, que toda PG constante também é uma PA constante. Só que se a PG for constante, a razão vale 1. Se a PA for constante, a razão vale 0. Alternante ou oscilante é quando a razão é negativa. Aí é que vem, galera. Você tem que se preocupar é com a PG crescente e com a decrescente. Olha o que eu coloquei. Crescente, primeiro termo positivo e razão maior do que 1. Ou primeiro termo negativo e razão entre 0 e 1. Decrescente, primeiro termo positivo e razão entre 0 e 1. Ou primeiro termo negativo e razão maior do que 1. O que eu não discordo se você, daí de onde você está, você estiver pensando assim, ó, puxa, mas que coisa mais chata, eu vou ter que ficar memorizando isso. Não, é aí que eu quero te chamar a atenção. Você sabe qual é a minha intenção com isso aqui? De fato, eu não posso te enganar. As progressões geométricas que mais caem são a crescente ou a decrescente. Mas o meu objetivo não é que você fique decorando isso aqui. O meu objetivo é o seguinte.
Se cair alguma questão sobre PG crescente ou decrescente, e o cara lhe pedir o cálculo da razão, lembre, o que eu quero que você lembre é o seguinte, não depende apenas da razão. A PG ser crescente ou ser decrescente não depende apenas da razão, depende da razão e do sinal do primeiro termo. Você sabe qual é a minha sugestão, então? Deixa eu voltar aqui para você dar uma olhada. A minha sugestão, caso você encontre uma questão envolvendo PG crescente ou decrescente, deixa eu tirar aqui para ficar só com a crescente ou decrescente. Ó, sabe o que eu sugiro? Na hora que você tiver que analisar se a razão para aquela PG ser crescente ou decrescente, se a razão é maior do que 1 ou se a razão é entre 0 e 1, testa, galera. Pegue um termo qualquer da PG que você conheça, multiplique pela razão maior que 1, multiplique pela razão entre 0 e 1 e analise se o termo que você vai obter depois desse produto é maior ou é menor do que aquele que você tinha. Não fique decorando, peraí, crescente, não esqueça isso. Lembre o seguinte, ó, para uma PG ser crescente ou ser decrescente, não depende apenas da razão. Depende da razão e do sinal do primeiro termo. Ou de qualquer termo que você tenha, na verdade. Então, o objetivo, ó, quando eu coloco isso aqui, e aí você vai ter que voltar para assistir de novo isso aí, porque de fato é confuso, mas o que eu quero que você se ligue, ó, indo para o slide das classificações, dos tipos de PG, com licença, para ser crescente ou decrescente, coloca na sua cabeça, ó, não depende apenas da razão. Depende da razão e do sinal de algum termo que a gente tenha na questão. Beleza? Cuidado com isso, tá? Bom, analise então aí os tipos de PG. Aí estão os tipos de progressão geométrica. Beleza? Vamos nessa. Galera, agora se liga, ó. Se liga. Vamos para o cálculo da razão da PG. Cálculo da razão da PG. Repara só. Para determinarmos a razão de uma PG, basta dividirmos um termo qualquer, exceto o primeiro, pelo seu antecessor. Calcular a razão da PG, você vai pegar um termo e dividir pelo seu antecessor. Ou seja, ó, você vai pegar um termo e dividir pelo antecessor. E por que a exceção do primeiro? Porque o primeiro termo não possui antecessor. Bom, aí precisa daquelas considerações, né? Como eu sou professor de matemática, eu vou ter que fazer, né? Vai que tem alguém aí que é professor de matemática assistindo esse vídeo? Opa, não é não? Repare, o que é que eu tenho que lembrar? Esse n é qualquer valor natural não nulo, exceto 1. Eu não posso substituir esse n aqui por 1, por 0, por um valor negativo, porque senão não vai estar definido. E o denominador tem que ser diferente de 0, uma vez que eu não posso fazer, não está definida a divisão por 0. Só por curiosidade, como a razão da PG ela é resultado de uma divisão, o nome que a gente dá ao resultado de uma divisão é quociente, por isso que a gente vai chamar a razão de Q. Beleza? Lá na PA a gente chama a razão de R, porque o resultado de uma diferença a gente chama de resto. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui para colocar uma questãozinha da UFES para você resolver. Vai lá, pausa o vídeo e tenta resolver. Olha só. Adicionando-se a mesma constante a cada um dos números 3, 6 e 10 nessa ordem, obtém-se uma progressão geométrica de razão igual a... Repara que ele não está dizendo que essa sequência é uma PG, que é uma PA, nada disso. Ele está dizendo que se você somar a mesma constante a cada um desses termos, você vai gerar uma PG. Bom, vou fazer o seguinte, então, ó, tá aqui. Eu vou chamar essa constante de X, tá? Ele está dizendo isso aqui, ó. Se você adicionar a mesma constante a cada um desses termos, você vai gerar uma PG. Ele quer que a gente calcule a razão dessa sequência. Bom, galera, uma forma de calcular essa razão é pegar 6 mais x e dividir por 3 mais x. Pego esse termo e divido pelo antecessor. Ou eu posso pegar também, ó, 10 mais x e dividir por 6 mais x. Beleza? Tranquilo? Gente, se eu tenho que a razão pode ser escrita dessas duas formas e a razão é constante, o que eu posso fazer? Igualar, ó. Igualo, ó. Vou sair da frente para você olhar. Igualei. Galera, na hora que eu igualo, eu vou fazer os cálculos, beleza? Aquela propriedade das proporções, tranquilo? Fica aí uma expressão um pouco maiorzinha. Você pode cancelar x², você pode resolver. Se você investir seu tempo resolvendo isso aqui, depois caso você queira, faça o passo a passo, você vai achar que esse x vale 6.
Ainda bem que não tem alternativa 6. Senão, se você for um pouco mais desavisado ou desavisada, você poderia acabar marcando. Quando, na verdade, esse 6 não é a razão que ele está pedindo. Esse 6 foi a constante que você adicionou aos termos para tornar a sequência uma progressão geométrica. Se ele quer a razão, você vai ter que pegar essa constante 6 e ou substituir no primeiro Q que você colocou ou no segundo. Eu vou pegar esse 6 e colocar no primeiro. Vai ficar, ó, 6 mais 6 sobre 3 mais 6. 12 nonos. Simplificando 4 terços e, portanto, resposta à letra B. Gente, ó, só para te orientar, lembre que videoaula você pode pausar, voltar, ver quantas vezes você quiser no seu ritmo. Beleza? Qualquer coisa, você volta e tenta resolver novamente. Turma, olha aí então, fórmula do termo geral. É aqui que as questões estão. A maioria das questões versa sobre fórmula de termo geral. Botar aqui uma PG qualquer, uma sequência genérica. Você já sabe que A2 é A1 vezes Q. Você já sabe que A3 é A2 vezes Q. Mas se eu continuar nessa mesma pegada, eu vou chegar no A10. A10 vai ser A9 vezes Q. Lembre que o grande lance é, geralmente a questão vai te dar o A1. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever em função do A1. Eu vou pegar A1 vezes Q, que é o valor de A2, e vou jogar aqui, ó. Q vezes Q é Q ao quadrado, ou seja, quem é A3? A1 vezes Q ao quadrado. Rodrigo, mas espera aí. Eu quero saber o seguinte, A3 é A2 vezes Q ou é A1 vezes Q ao quadrado? Tanto faz. Se a questão te fornecer o A2, você escreve A3 como A2 vezes Q. Se a questão te der o A1, você diz que A3 é A1 vezes Q ao quadrado. O que importa é que a soma do índice com o expoente dê o termo que você está querendo. Dê o índice do termo que você está querendo. Por exemplo, A4 é A3 vezes Q. A3 é A1 vezes Q ao quadrado, ó. Então eu posso substituir A3 por A1 vezes Q ao quadrado. Q quadrado vezes Q é Q ao cubo, ou seja, A4 é A1 vezes Q ao cubo. Ó, 4 é 1 mais 3. 3 é 1 mais 2. 2 é 1 mais 1. Então bora fazer o seguinte? Como é que eu posso escrever A5 agora sem usar o A4? Eu quero que você escreva o A5 usando o A1. Como é que ficaria? Isso, eu ouvi daqui, ó. A5 é A1 vezes Q é a quarta, porque 1 mais 4 é 5. Quem seria 6? A1 vezes Q é a quinta e assim por diante. Generalizando, quem é a N? A N vai ser A1 vezes Q elevado a N menos 1, ó. N menos 1, N menos 1, 5 menos 1, 5 menos 1, 4 menos 1. Beleza? E aí aquela condição de que N tem que ser um número natural, não nulo. Analisa aí para ver se está tudo bem para vocês. Analisa aí para ver se está tudo bem para vocês. E aí eu vou fazer aquela mesma consideração que eu fiz quando a gente falou de PA. Minha pergunta é, A5 é A1 vezes Q é a quarta. Massa. Mas e se a questão não te der o A1? Se a questão pediu A5 e te der o A2, dá para escrever? Dá. Vai ser A2 vezes Q elevado ao cubo. Ou vai ser A3 vezes Q elevado ao quadrado? Gente, você pode escrever um termo em função de qualquer outro, desde que a soma do índice com o expoente dê o índice daquele cara que você quer calcular. Beleza? Agora, ó, vai vir uma parte que você não gosta muito, que é algébrica, mas vamos lá. Vamos fazer logo a parte numérica, que é o que você gosta mais, depois eu explico isso? Olha só. A5 é A2 vezes Q ao cubo, não é? Ó, 2 mais 3, 5. A9 é A4 vezes Q a quinta, não é? Ó, 4 mais 5, 9. Gente, generalizando, um AN qualquer é um AK vezes Q elevado a N menos K. Eu sei que você não gosta quando é genérico, mas não tem jeito, eu preciso generalizar. Pense o seguinte, se N for 5 e K for 2, quem é 3? N menos K. Se N é 9 e K é 4, quem é 5? N menos K, 9 menos 4. Rodrigo, eu preciso me preocupar em decorar isso aqui? Não. Essa observação só está querendo te dizer, sabe o quê? Você pode escrever um termo em função de qualquer outro. Você vai escrever, então, o termo que a questão está te pedindo em função do termo que a questão te fornecer. Beleza? Bora lá. Colocar uma questão aqui, unifax, para você dar uma analisada. Ó, se liga. Dá uma pausa no vídeo e tenta resolver. Olha só.
A quantidade de bactérias em uma infecção aumentou a cada hora em uma progressão geométrica. Sabendo-se que em 2 horas o aumento foi de 44%, é correto afirmar que em 3 horas ele será de aproximadamente quantos por cento? Repara só aqui então. Na minha opinião, a dificuldade dessa questão não é progressão geométrica, é interpretação. Sabe por quê? Primeiro, você está tendo aqui uma situação contextualizada onde a variação do número de bactérias aumenta a cada hora segundo uma progressão geométrica. Ele fala que em 2 horas, ou seja, após 2 horas, o número de bactérias vai ser aumentado em 44%. Você sabe qual é o problema? O problema é que tem uma galera que quando o cara fala que daqui a 2 horas, em 2 horas, o aumento vai ser de 44%, a galera acha que isso vai ser o A2 e não vai. Porque pense comigo, você começa a análise desse experimento do instante t igual a 0. Então, ó, o A1, o primeiro termo dessa sequência, dessa PG, é para o instante t igual a 0. Daqui a 1 hora, você vai ter o A2. Daqui a 2 horas, você vai ter o A3, velho. É aí que a questão pega. Vou repetir a explicação. Você inicia a análise do experimento do t igual a 0. Ou seja, o primeiro número de bactérias, que é o número de bactérias inicial, que é para t igual a 0 hora, é o A1. Daqui a 1 hora, eu já vou ter o A2. Daqui a 2 horas, eu já vou ter o A3, velho. Bora colocar aqui, como eu não sei como é que são, qual é o número inicial de bactérias, eu vou chamar de X. Olha o que eu estou te dizendo, ó. A1 é agora. Agora now. É, em espanhol. Ó, agora, eu sei que é inglês, viu? Agora, X, não sei quantas bactérias. Agora, daqui a 1 hora é o A2. Daqui a 2 horas é o A3. Aí, olha o que eu escrevi. O número de bactérias inicial, ó, foi aumentado em 44%. É o segundo entrave da questão. O primeiro é você sacar essa questão de que daqui a 2 horas é o A3. A segunda é, se teve um aumento de 44%, você não pode chamar isso aqui de 44% de X. Porque se aqui o A1 é X, se você colocar que o A3 é 44% de X, não teria um aumento de 44%. Você teria que o número de bactérias foi reduzido a 44%. Aí aqui, ó, é o que a gente vai ver na nossa aula de porcentagem, fator de acréscimo, fator de aumento. Beleza? Então, para mim, essa questão, ela tem um agravante que é interpretativo e a parte de porcentagem. Mas vamos lá, A4 e assim por diante. O que é que ele quer? Daqui a 3 horas. Gente, daqui a 3 horas vai ser o A4. Então, ó, t igual a 0 é o A1. T igual a 1 hora é o A2. T igual a 2 horas é o A3. T igual a 3 horas é o A4 e assim por diante. Bom, isso aqui, gente, 1 mais 44% é 1,44. Então, ó, eu vou reescrever a minha PG. X, A2, 1,44x, A4 e assim por diante. Beleza? Você tem, em função de x, o A1 e o A3. Agora, ó, vou colocar aqui a questão. Repare, A3 é igual a A1 vezes Q ao quadrado. A3 é igual a 1 vezes Q ao quadrado. Bom, A3 é 1,44x. A1 é x. Como são produtos, eu posso cancelar x com x. Q ao quadrado vai dar 1,44. Aí você vai ter que tirar mais ou menos a raiz quadrada. Agora só se ligue numa coisa. Q ao quadrado igual a 1,44 daria Q igual a mais ou menos raiz disso aqui. Eu não vou nem considerar a razão negativa, porque a gente acabou de ver que se a razão é negativa, a PG é oscilante. E ele fala, ó, que o número de bactérias aumentou. Essa PG é crescente. Eu não vou nem colocar que é negativo. Se você tirar a raiz quadrada de 1,44, vai dar 1,2. Rodrigo, eu não curto o negócio de raiz quadrada de número decimal, não. 144 sobre 100. Se você não gosta de tirar a raiz quadrada de número decimal, não conte pra ninguém, quase ninguém gosta, viu? Você tá com a galera, de boa, não tem problema nenhum. Transforma pra fração, velho. Isso é 144 sobre 100.
A raiz quadrada de 144 é 12. A raiz quadrada de 100 é 10. 12 sobre 10 é 1,2. Agora, isso ainda não é a resposta. Ele quer saber em 3 horas qual foi o aumento do número de bactérias. Em 3 horas é o A4. Aquilo que eu acabei de falar. Ou você diz que A4 é A1 vezes Q ao cubo, ou você pode dizer que A4 é A3 vezes Q. Como aqui eu já usei o A1, eu vou usar o A3 ali só para mudar, ó. Vê se você concorda que está certo. A4 é A3 vezes Q. A4 é o que eu quero calcular. A3 é 1,44x e a razão é 1,2. Galera, se você fizer esse cálculo, ó, sugiro, viu? Tira as casas decimais, faz 144 vezes 12, que é muito melhor fazer 144 vezes 10 e vezes 2 e somar, beleza? Aí depois você coloca 3 casas decimais, é melhor. Tranquilo? Bom, se você fizer esse cálculo, vai dar 1,728x. Minha gente, aqui é 1x, né? O número inicial de bactérias é 1x. Se o número de bactérias após 3 horas foi de 1,728x, o aumento é de 0,728. Era 1x, passou a 1,728x, o aumento é de 0,728. Ou seja, ó, 0,728, se você multiplicar por 100 para gerar a porcentagem, você vai dar 72,8%, que é aproximadamente 73%. A correta é 0,2. Questão chata, viu? Questão chata. Beleza? Rodrigo, por que você não vai fazer uma questão do Enem pra gente aqui e tal? Rapaz, são tão poucas questões do Enem de IPG que eu prefiro deixar as que tem para vocês resolverem. Então eu tô colocando exemplos de outras instituições, tá? Bom, então até aí foi a fórmula do termo geral. Beleza? Tranquilo, né?